Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. E se eu lhe disser que se você neste momento da sua vida se estiver a esforçar muito para alcançar um determinado objetivo, que você está a caminhar na direção errada. Que quanto mais você se esforça, menos você consegue. Aliás, eu posso vos dizer que no momento em que você parar de se esforçar, tudo começa a acontecer. Tudo começa a manifestar-se. Isto parece uma contradição. Mas acreditem, eu vou-vos hoje provar que realmente a lei do menor esforço, uma lei que foi falada pela primeira vez, talvez por físicos clássicos, mas sobretudo pela parte espiritual, no Deepak Chopra, num livro de Deepak Chopra, eu acredito que vai fazer todo o sentido e que você, a partir deste momento, pode começar a mudar o rumo da sua vida. Quando nós pensamos, por exemplo, na nossa infância, muito frequentemente nós ouvimos os nossos pais dizer que nós nos precisamos de esforçar. Para conseguirmos alcançar alguma coisa na vida, para conseguirmos ser alguém, nós temos que nos esforçar. E curiosamente, as pessoas que mais têm conquistado são pessoas que de facto não se esforçam. Tudo parece que acontece por magia. Puf! Elas pensam, elas determinam e tudo acontece. E depois de eu pensar muito, até porque este conceito chegou agora muito recentemente à minha vida, depois de eu pensar muito, realmente faz todo sentido. Eu quero-vos dar aqui alguns exemplos, alguns testemunhos de quando esta lei na minha vida fez todo sentido e que resultados eu tive ao implementá-la. Vamos começar, por exemplo, pela parte escolar. Quando eu estava na escola, existiam certas disciplinas que eu estudava imenso, que estava constantemente a rever a matéria, estava atento nas aulas, que estava constantemente preso aos livros e que chegava às provas ou aos testes e tinha uma má nota, ou seja, um mau desempenho escolar. E existiam outras disciplinas que não faziam qualquer tipo de sentido naquela altura, até porque eu na altura queria trabalhar na área da saúde e, portanto, as disciplinas mais científicas ligadas à biologia e tudo isso eram as que mais me interessavam, que eu não precisava de estudar, bastava estar atento às aulas e chegava à prova e tinha nota máxima. Aliás, e fazendo aqui este paralelismo, a disciplina que melhor aproveitamento eu tive escolar foi a disciplina de Física, ok? Curiosamente, hoje o meu trabalho é muito baseado em Física Quântica, ok? Portanto, já há um outro aspecto da Física e da Metafísica, por exemplo. Mas eu não me esforçava e tinha bons resultados, o que parecia uma contradição. Então, se os meus pais me diziam que eu precisava de estudar, aliás, a minha mãe brigava ou discutia muito comigo porque via que eu não estudava para algumas matérias, ok? Mas eu tinha bom aproveitamento. E porquê que isso acontecia? Precisamente por esta questão da lei do menor esforço. Porque a parte da física e da tentativa de entender o mundo à minha volta sempre foi algo inato em mim. Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa. Eu queria saber porquê que as coisas acontecem como acontecem. E a física explica muita coisa. Então eu estava extremamente interessada, a minha mente estava aberta a essa informação. E eu recolhia e retia essa informação muito rapidamente. Já outras matérias que eu tinha também curiosidade, eram disciplinas que exigiam muito esforço. E o esforço não me trazia os resultados. Quando eu passei, por exemplo, para a música, que foi uma coisa que me acompanhou durante 10 anos na minha vida, eu não sentia qualquer esforço em criar uma música, em escrever uma música, em escrever a letra de uma música, em tocar, em fazer shows. Eu não sentia esforço. Isto não significa que não existia trabalho. Existia muito trabalho. Mas não era esforço. Era uma coisa que acontecia naturalmente. Porquê? Porque a música era uma forma de expressão para eu poder transmitir a minha mensagem. Semelhante à carreira de hoje, ok? A mesma coisa acontece na parte da moda. Eu não era o melhor desenhista, ou seja, não tinha o melhor desenho, mas eu era uma mente extremamente criativa no sentido de expressão de moda. Ou seja, eu conseguia, através do vestuário, exprimir uma ideia, um conceito, um sentimento. E isso era uma coisa que acontecia naturalmente. E por isso é que eu acredito que alcancei o que alcancei na indústria da moda. Okay? Portanto, foram 15 anos onde eu atingi o topo da carreira, em 2005, 2006, e tudo acontecia de forma natural. Eu trabalhava muito, era um processo fisicamente exaustivo, mas eu não me esforçava. Tudo fluía, ok? E a mesma coisa acontece aqui, agora desde 2014, em que eu trabalho como mentor, como palestrante, como autor, em que escrever um livro dá muito trabalho, exige muita pesquisa, mas acontece sem esforço. Em que fazer um curso é exatamente a mesma coisa. Em que fazer um vídeo é a mesma coisa. Dá trabalho, exige concentração, exige pesquisa, muito conhecimento, mas acontece de uma forma fluida, sem esforço. Porquê? Porque é tudo
alinhado com aquilo que são as minhas competências naturais, as minhas competências inatas, ok? Vou-vos dar aqui um exemplo para vocês perceberem exatamente onde é que eu quero chegar. Imaginem que vocês estão a fazer uma corrida, ok? E estão a correr para norte. E temos aqui duas situações distintas. A primeira, as condições climatéricas estão fantásticas, não há vento, está uma boa temperatura, o piso é agradável, tudo tranquilo. Então vocês vão fazer a corrida. Há um cansaço físico, ok? Mas não há tanto esforço se comparado com uma segunda situação, em que vocês estão a correr para norte, mas existe um vento forte para sul e está muito quente. Ou seja, o vento está-vos a puxar para o sentido contrário, oposto para aquele onde vocês querem ir. E esse é o conceito de resistência, é o conceito de esforço. Eu tenho que empenhar mais energia para contrariar essa força que me puxa para o lado contrário. Ok? E eu acredito que na nossa vida nós temos muitas vezes, dentro de nós, as respostas para nós vivermos sem esforço. Porque vamos pensar na natureza. Nós vemos as coisas acontecer à nossa volta, as plantas a crescerem, os animais a terem o seu comportamento, as árvores, o vento, o sol, e tudo acontece acontecendo. Ou seja, não há um esforço. Não é preciso nós irmos lá a uma planta e dizer cresce, ok? A planta simplesmente cresce. Está no seu código genético. Ela sabe que vai buscar nutrientes e quando os nutrientes não existem, ela morre, mas quando ela tem os nutrientes necessários, ela cresce. Simplesmente é uma coisa que acontece. A mesma coisa no mar. Nós vemos os peixes não se esforçam para nadar, eles simplesmente nadam. E nós, seres humanos, muitas vezes esforçamos-nos para ser alguma coisa que nós não somos. Então aquilo que eu digo muitas vezes é, nós apenas temos que ser. E o que é isso? É nós sabermos exatamente quem somos. Nós estarmos conectados com a nossa verdadeira essência. Foi esse o processo que eu fiz em 2013, tentar descobrir quem era o Luís. E depois reunir tudo aquilo que foi o meu histórico, as minhas características pessoais, as minhas características emocionais, a parte do comportamento espiritual, tudo isso reunido permitiu-me construir uma carreira. Porque eu volto a relembrar, esta carreira que eu tenho hoje não existia. Esta profissão não existia. Eu sou várias coisas ao mesmo tempo e isso tudo dá uma nova profissão. Ok? E, portanto, quando eu hoje vejo a minha carreira, vejo que realmente, neste momento, e ao longo dos últimos anos, e todo o sucesso que eu fui tendo, foi um sucesso que aconteceu sem esforço. Mais uma vez, volto a dizer, não significa que não houve trabalho. Houve muito trabalho. Muito. Muito mais do que aquilo que eu alguma vez imaginei. Mas simplesmente o trabalho flui. Eu não chego ao final do dia e muitas vezes me perguntam, vocês sabem que se acompanham o meu canal que eu faço jejum de 20 horas todos os dias, que treino ainda em jejum, no final do meu período de jejum, depois de um dia inteiro de trabalho, portanto eu começo sensivelmente por volta das 6:30 da manhã e depois às 6 da tarde vou treinar, 1 hora a 1h30 e depois é que faço a minha primeira refeição. E se vocês me perguntarem se eu me esforço, eu não me esforço. E muitas vezes, ainda ontem comentei isso com a Maria José, eu terminei o meu treino, deveria estar exausto e estava com uma energia fantástica depois de ter queimado tantas calorias, depois de ter feito tanto exercício, ok? Portanto, o que é que eu vos posso dizer em relação a isso? É uma coisa natural, é uma coisa que já está totalmente enraizada em mim. E nós, para conseguirmos que tudo seja natural, para que tudo simplesmente seja, para que aconteça, nós temos aqui duas opções. A primeira é essa que eu estava a recomendar, ou seja, em que nós estamos atentos à nossa verdadeira essência, às nossas competências inatas, escutamos essas competências e tentamos formatar o nosso futuro de acordo com isso, ok? E a segunda é nós pesquisarmos, é nós investigarmos, é nós estarmos por dentro das informações, portanto, criarmos novas crenças, novos paradigmas na nossa mente e depois, tendo esse novo conhecimento, nós começarmos a caminhar nessa direção. Por isso é que, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que estou muito interessada na área da medicina, mas eu tenho que estudar sobre medicina. Mas, se eu conseguir conciliar as duas coisas, se eu já tenho essa competência inata de tentar perceber a biologia humana, a cura de doenças, as alterações comportamentais, de que forma é que podem trazer aqui um desequilíbrio orgânico, e depois tiver o componente científico, a componente técnica, juntando as duas, eu vou ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. E porquê é que eu vos estou a dizer isto nesta altura? Precisamente porque eu acho que as pessoas estão todas formatadas para viver segundo aquilo que a sociedade espera delas. E, meus amigos, eu posso-vos dizer que sou a pessoa que vive exatamente no sentido oposto. Eu não me importa aquilo que a sociedade pensa de mim, ou seja, se eu estou a caminhar numa direção certa ou errada. Interessa aquilo que me deixa feliz todos os dias.
E eu sei que aquilo que me deixa feliz todos os dias ajuda muitas pessoas todos os dias também. E, portanto, esta inspiração, esta motivação, este conhecimento que eu vou passando através dos meus livros, através dos meus cursos, dos meus vídeos, das minhas publicações, é algo que impacta a vida das pessoas. Portanto, isto é uma coisa natural. Nem toda a gente tem a capacidade de inspirar. Há pessoas que gostam de ser inspiradas e que são muito boas, por exemplo, numa componente técnica. E eu vejo hoje, e também a frustração que eu vejo em muitos meus clientes de mentoria, que curiosamente a grande maioria deles dá uma volta completa naquilo que é a sua trajetória, nomeadamente na área profissional, precisamente porque se descobrem eles mesmos. E quando se descobrem, quando definem um rumo novo, tudo começa a acontecer sem esforço. Podemos fazer aqui uma comparação, por exemplo, entre uma estrada de terra sem ser tratada, portanto nós vamos a caminhar no meio do mato, não é? E temos vários obstáculos, e uma estrada de asfalto, uma estrada que foi preparada, em que tudo flui e tudo rola naturalmente. E é aqui que tudo faz diferença. Nós muitas vezes estamos a vida toda a trabalhar com um esforço enorme no meio do mato. Quando temos uma autopista, uma estrada com asfalto, com alcatrão, que nos permite chegar muito mais rapidamente onde nós queremos, aparentemente por milagres. Ok? Então, o que convido cada um de vocês a fazer é a pensar neste conceito. Se vocês estão a esforçar, se existe uma resistência muito grande, uma dificuldade muito grande em alcançar os objetivos, vocês devem parar, devem pensar: será que eu estou a caminhar na direção certa? E mesmo em relação aos vossos desejos. Eu vejo muita gente, por exemplo, na parte financeira, que coloca metas ou desejos tão elevados. Vamos imaginar que a pessoa está numa realidade financeira em que tem 50 mil na conta. Não importa aqui a moeda, 50 mil na conta. E quer atingir 50 milhões. Existe um caminho muito grande entre os 50 mil e os 50 milhões. E, portanto, existe resistência, existe esforço no caminho. Porquê? Porque a pessoa não tem consciência do que é viver com 50 milhões. Por mais que imagine, visualize, faça afirmações positivas. E aquilo que eu tenho dito às pessoas que têm contacto comigo privado é: porque não começar com 100 mil? E depois aumenta para meio milhão. E depois para 1 milhão. E vai continuando até chegar no objetivo final, que são os 50 milhões, mas sem esforço, sem resistência. Ok? Porque a mente prega sempre algumas peças, algumas partidas. Nós temos sempre que ter essa consciência. Se a nossa mente não aceita aquilo que nós queremos para o nosso futuro, nós vamos ter muito esforço no nosso caminho para conseguirmos alcançar esse objetivo. Então, pare, faça uma reflexão. Eu penso que estamos numa altura fantástica para podermos fazer alterações na nossa vida, mudarmos o nosso rumo, porque as coisas realmente também mudaram, e eu acredito que esta é uma fase propícia a isso, porque nada é como era de antes. Então, neste momento, acho que a vida nos deu uma oportunidade para nós podermos pensar que tudo pode acontecer sem esforço, naturalmente. Mais uma vez, não significa que você não precise de trabalhar, de arregaçar as mangas, de correr atrás. Muito pelo contrário. Significa que tudo vai acontecer naturalmente. E quanto menos esforço você empenhar, mais rápido as coisas acontecem. E agora eu pergunto, de que forma este conceito o ajudou a ter aqui uma perspectiva nova em relação aos acontecimentos da vida e aos resultados que você vê outras pessoas terem aparentemente sem esforço? Partilhe a sua opinião nos comentários, ela é sempre muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um vídeo, espero que este tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço, a minha gratidão.